Então, galera, comunidade, né? O ambiente da reconciliação. Gente, eu gostei muito de ter caído com esse tema. Mas vamos recapitular. Eu gostei muito, eu vou explicar o porquê mais à frente, né? Mas vamos recapitular um pouco o que a gente já tratou nessa série, né? Ser a igreja na cidade. Lá no primeiro sermão da série, né, a gente tratou da igreja como uma comunidade da reconciliação, e tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje também. O Júnior trouxe essa mensagem. Como a igreja se movimenta entre tradição, história, cultura do tempo, né, do nosso tempo. Como ser uma igreja contextualizada. Essas três mensagens o Jaime trouxe. Depois, com a Nayara, né, a gente viu aí sobre 3 modos de viver: o modo religioso, o modo irreligioso e o modo do evangelho. E no domingo passado o Wallace trouxe aqui pra gente, né, sobre a importância da gente identificar coisas na nossa vida que assumem o lugar de Deus no nosso coração, né, e se arrepender por isso, que é a questão da idolatria. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como a comunidade nos forma e como ela pode inspirar mudanças no mundo ao nosso redor. E a mensagem vai ser bem simples, bem básica, né? Não vou teorizar muito aqui não. Acho que o tema ele é bem basilar também. A comunidade é uma coisa muito característica da fé cristã, né? Muito característica da fé cristã. Então acho que é algo básico, mas profundo. Então vai ser bem simples a mensagem. E eu gostei muito desse tema, como eu estava falando, de ter saído com esse tema, né? Esse tema da comunidade é algo muito caro para mim, né? Não é à toa que a minha única tatuagem que eu tenho hoje é a tríqueta, né? Que a fé cristã simboliza a Trindade, que tem a ver com essa essência comunitária da fé cristã. Eu pretendo fazer mais tatuagens, né? Mas a questão é o dinheiro mesmo. Mas, enfim. Mas a única que eu tenho é uma tríqueta aqui atrás que a Pri fez. Não é à toa também que eu escolhi, né, de carreira profissional aí, uma ciência que olha para o ser humano a partir da coletividade, que é a sociologia, né? Sou sociólogo de formação. Não é à toa também que eu sou um cara que ama dar rolê de galera, assim, com muita gente. Eu já tentei alguns rolês mais introspectivos, sabe? Mais, como é que eu falo? De solitude, assim. É muito importante esses momentos, gente, na vida da gente, entendeu? Mas eu sou um cara que gosta de rolê de galera. E às vezes eu nem me preocupo muito com o ambiente, assim, se é um ambiente, né, muito, como é que eu falo? Se é um ambiente muito sofisticado, se é um ambiente muito... Enfim, eu gosto de estar com a galera, eu gosto de estar com amigos, estar com gente, né? Essa questão do ambiente, assim, às vezes eu já enfim... É cada condição de insalubridade, entendeu? Que a gente já passou, mas Deus protege. Mas, assim, então, assim, eu nem ligo muito pra isso, eu gosto mesmo de sair com gente. Meu melhor rolê é sair com a galera, sentar no boteco às vezes e tal, conversar, estar com gente, né? Eu já tentei fazer um rolê mais solitário, como eu estava falando, mas foi assim, um desastre. Eu estava lendo uma vez um livro, eu estava passando por uma situação que eu estava precisando de perdoar, liberar perdão. E aí eu estava lendo um livro do Desmond Tutu sobre perdão. Muito bom o livro, viu, gente? Chama Livro do Perdão, recomendo demais. Desmond Tutu foi arcebispo anglicano da África do Sul, que ele ganhou o Nobel da Paz lá pela atuação dele no pós-apartheid, assim, né? Que você deixou uma África do Sul com negros que foram, né, torturados e tal, teve direitos cerceados por uma população branca, e você acaba com isso e deixa eles lá, né, com ódio dos brancos. Então, assim, tinha que ter alguma coisa de perdão ali. E aí ele ganhou o Nobel da Paz, enfim, recomendo muito, mas não é um assunto. Aí eu lembro que
esse livro dele, ele dá uns desafios, assim, né? Aí um dos desafios era você andar com uma pedra na mão durante um tempo, sei lá, um dia. Na verdade, ele recomenda, tipo assim... pelo que eu lembro aqui, ele recomenda você fazer isso, sei lá, uma vez a semana, algo assim, pra você simbolizar o quanto que incomoda você tá com uma coisa ali, uma pendência, segurando a pendência, entendeu? E não liberar aqui. Aí eu fui fazer esse desafio, né? E eu, num momento de solitude, eu fui tentar fazer uma trilha e tal. E foi horrível, gente. Assim. Eu acho que eu voltei mais depressivo. Odeio, entendeu? Mas assim, a gente tem que ter os momentos de solitude também, né? A gente tem, assim como a comunidade faz parte do ser humano, a individualidade, a subjetividade também faz, né? Então a gente, como a Vicky leu no texto que a gente vai meditar hoje, só que ela leu em outra versão. Mas é isso, a individualidade também faz parte da essência do ser humano, né? Então esses momentos também são importantes. Mas eu tenho essa característica, eu sou mais da coletividade, entendeu? Então assim, eu gostei muito de sair com esse tema, de verdade, é uma coisa muito cara pra mim. E a comunidade, assim, ela tem um poder tão forte, gente. Eu estou falando aqui para além de comunidade cristã mesmo, para além da igreja. Estou falando aqui de vivência em comunidade, viver com outras pessoas, você está integrado ali no círculo social, legal. A minha dissertação de mestrado, eu estudei o tema da vulnerabilidade social, né? Estudei casos de adolescentes que tinham, já devo ter comentado com algumas pessoas aqui, tema e tal, mas casos de adolescentes que tiveram, que em conflito com a lei, que estavam internados, né, em sistema socioeducativo e que tiveram trajetória em situação de rua. Ou seja, né, meninos e meninas vulneráveis socialmente. E o autor de onde eu tirei esse conceito de vulnerabilidade social, chama Robert Castell, ele define vulnerabilidade por dois eixos, né? Um é o eixo da questão econômica, da inserção no mercado de trabalho, da renda e tal, e o outro é o da inserção comunitária e familiar, né? Ou seja, a pessoa pode ser pobre, mas se ela estiver inserida na comunidade, se ela tiver uma família legal, né, uma família que acompanha ali a vida escolar dele, se ele estiver inserido na escola, né, bem inserido, se ele estiver numa comunidade, não estiver próximo, né, de ambiente de violência e tal, conflitos, de ameaça, ele tem chance de estar menos vulnerável do que alguém que não tem um nível socioeconômico, né, tão ruim, mas tem seus laços sociais, né, seus laços comunitários todos desgastados. Então, assim, o quanto que a comunidade tem o poder de segurar ali uma pessoa para não entrar numa situação de vulnerabilidade, de precariedade, né, arriscada mesmo para a própria existência dela, para a própria integridade. Então a comunidade é esse espaço de proteção também, espaço de cuidado, é um espaço onde a gente cria uma identidade também, a gente se identifica com uma comunidade, né? Logo a gente carrega na nossa identificação, na nossa identidade, a comunidade em si também, né? Quando eu falo, eu sou cristão evangélico, né? Não dá para me desassociar de muita coisa da igreja evangélica, entendeu? Por mais que eu tenha a minha individualidade, a minha subjetividade, mas é um grupo do qual eu faço parte, então, de alguma forma, aquilo está associado também à minha imagem, né? Enfim. Então, a comunidade define muito da gente também, por mais que a gente tenha a nossa individualidade e subjetividade.
mas as duas caminham ali definindo quem a gente é. E assim, não é à toa também que foi por meio da comunidade, por meio de gente, por meio da vivência em comunidade, que Cristo decidiu continuar se manifestando, entendeu? Na Terra. Isso depois de ele ter ressuscitado e subido para o Pai, né? Ele se manifestou em carne, encarnou, morreu, ressuscitou, subiu para o Pai, e ele continuou o ministério dele através da comunidade. O texto que a gente leu, né, fala claramente que nós somos o corpo de Cristo, somos a materialização de Cristo, né? O corpo nada mais é que a materialização, né? Então, a gente é como Cristo escolheu se manifestar para o mundo, continuar seu ministério até que ele venha, como a gente cantou aí, né? Até que ele venha novamente. Então, a comunidade tem um peso muito grande na nossa fé, né? Ela representa o nosso Deus, entendeu? Isso é muito, muito pesado. Onde você vai, está em uma parte do corpo de Cristo naquele lugar, né? Então isso traz uma responsabilidade muito grande para a gente. Então assim, você já parou para pensar, né, que a igreja é o corpo de Cristo, é a manifestação material encarnada de Cristo ao mundo de hoje, né? À medida que ele prolonga seu ministério aqui. É engraçado essa ênfase, né, no corpo, no contexto grego, né, que é a carta aos Coríntios, que o corpo ele teve um lugar de... Ele tem um lugar, né, nesse contexto, nesse ethos aqui, de degradação, né, o corpo de desonra. O corpo adoece, o corpo sangra, o corpo defeca, o corpo cansa, né? Então, o que realmente é honroso é o espírito, são as ideias, né? É o pensamento. O corpo material ele é desonroso, ele é degradante, né? Então, é interessante Paulo falar que Cristo, que a gente é o corpo de Cristo, né? Nesse contexto aqui, onde o corpo tinha essa conotação. Isso talvez pode apontar, né, para o elemento ordinário do corpo também. Deus se manifestou nesse corpo que comete erros, que é limitado, que tem as suas fraquezas, que tem as suas dificuldades, né? E é isso mesmo, né? Não é tudo tão limpinho assim quando você imagina, não. Então Cristo se manifestou nesse corpo. Ele escolheu continuar se manifestando em corpo, né? Esse corpo é representado pela igreja aqui. A semelhança do corpo humano é isso também, né? Tem um monte de gente falha aqui, um monte de gente limitada, um monte de gente arrogante, um monte de gente egoísta, cheio de pecados, cheio de vícios, né? E é nesse corpo que Cristo resolveu se manifestar, né? Sabe-se lá por quê, mas isso é muito bonito, sabe? Que mostra o poder da misericórdia, da graça de Deus em fazer algo bom com esse corpo, né? Com o nosso corpo físico e também com o corpo, no caso, né, do texto, da igreja. É isso que temos, né? A igreja fez e faz muita coisa errada até hoje, mas Cristo escolheu se manifestar por meio dela, entendeu? Escolheu se manifestar por meio do seu povo. Isso aponta para o elemento da graça de Deus acima de tudo, né? Que não é Deus, não é a gente, não é o corpo pelos seus esforços meramente que está fazendo isso. É o Espírito, como diz aqui no começo do texto, de 1 Coríntios 12, né? É o Espírito que age em todos, é o Espírito que gera os dons em todos, né? É o mesmo Espírito. Então, a ênfase, né? Esse corpo, ele tem poder de fazer ele faz uma coisa boa, porque tem o Espírito atuando,
o Espírito de Deus atuando. É a misericórdia de Deus, a graça de Deus em cima da gente, né? Apesar de tudo. Então isso é muito, muito interessante, assim. Paulo, naquele contexto, onde Paulo tinha todas as chances de ser mal interpretado, de ser ridicularizado, de tipo assim, o que você está falando? Tipo assim, como que Deus vai se manifestar em corpo, sabe? Claro que isso é furado, que coisa viajada. Ele mantém a ênfase no corpo. E eu acho que a metáfora assim, mais perfeita para descrever o que é a igreja, né? Que é o que eu vou falar mais agora, né? Como é esse corpo? Né? A partir do texto aí, né? É um corpo diverso, né? No começo aqui do verso 4, né? A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de modo de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Então há diversidade no corpo. Mas tem uma coisa em comum, né? Uma coisa grandiosa em comum. O Senhor é o mesmo, e é o Senhor que atua em todos, né? Se há algo bom que sai desse corpo, é por obra do Senhor. Então tem esse elemento em comum, né? A atuação do Senhor na vida de cada um aqui. Legal, assim, eu acho que a gente deve sim estar presente no mundo, estar nos contextos seculares, se relacionar com pessoas que não compartilham a mesma fé que a gente e ter uma intimidade também com elas, né? Elas também são dignas de intimidade, assim como a gente é. Então, de quebrar essa dualidade, assim, né? Como se a gente estivesse numa posição superior, super-humana diante de quem não compartilha da nossa fé, ou de que não são pessoas como a gente, né? Eu acho que a gente tem sim que se relacionar intimamente com essas pessoas. Mas tem uma coisa que eu particularmente sinto, que me conecta a outra pessoa de forma assim, mais profunda que tudo, sabe? Que é saber que aquela pessoa, ela conversa com o mesmo Deus que eu converso, ela compartilha a intimidade dela com o mesmo Deus que eu compartilho, sabe? Que é o mesmo Deus que atua em mim, está atuando nela, entendeu? Que a gente ora ao mesmo Deus. Isso assim, sendo sincero, por mais que eu tente ser íntimo, né, de outras pessoas que não compartilham da minha fé, de estar inserido em contextos seculares, mas não há nada que me torne mais íntimo de uma pessoa do que saber que a gente está caminhando na mesma fé, entendeu? Então, que a gente vive esse mesmo contexto de fé. Então, assim, o Tim Keller, né, ele fala que o que tornou os israelitas um povo unificado foi ter um passado compartilhado na graça de Deus. Ter passado por histórias juntos, ter compartilhado dificuldades, momentos felizes, realizações. Isso fortalece os laços, né? E ainda mais quando o mesmo Deus está conduzindo isso tudo, né? Quando a graça, o mesmo Deus, quando a gente reconhece que é o mesmo Deus que está abundando todas as situações da mesma graça. Então isso fortalece os laços, né? Então todos têm em comum o mesmo Espírito, que é a obra de Deus. Cada um aqui sabe de algum momento que foi profundamente transformado e continua sendo transformado, né? A gente, convenhamos, todo dia a gente está sendo mudado, está quebrando a cara, Deus está ensinando algumas coisas pra gente. Então, assim, essa questão de estar em obra pelo mesmo Deus, entendeu? Isso é muito lindo, assim. Então, todo mundo aqui sabe desses, talvez de um momento específico, né, que teve que Deus falou profundamente, que Deus transformou profundamente, né? E a gente compartilha uma coisa em comum, que foi o mesmo Deus que fez essa obra, entendeu? Isso gera uma intimidade, uma aproximação.
que mais, né, que esse corpo tem? Como é esse corpo? São membros interdependentes, né? Os olhos orientam onde os pés vão pisar, a cabeça não vai a lugar nenhum sem os pés, né? Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti, nem tampouco pode a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Não dá para a gente ficar alheio um ao outro, né? Um membro é afetado pelo que se passa com outro membro. Um membro é afetado pelo que se passa com outro membro. Não dá para o pé falar, né? Eu não sou mão, então eu não faço parte do corpo, porque vai continuar fazendo parte do corpo, ou enfim. Então não dá para a gente ficar alheio ao sofrimento do outro, ou até mesmo a felicidade do outro, né? Eu acho que um esforço que a gente deve fazer também, além de ter uma sensibilidade em relação ao sofrimento do outro, é esforço de ter uma sensibilidade em relação à alegria do outro. Já parou assim, quando alguém te conta alguma coisa boa, alguma coisa legal que aconteceu com ela, você se esforçar para se alegrar com aquilo? Às vezes a gente ouve com tanta apatia, com tanta indiferença, assim, que a pessoa está contando uma coisa super relevante na vida dela, e a gente está fazendo poker face. E isso é um exercício também, isso daqui que Paulo está falando, né? Não dá pra gente ficar alheio ao que está acontecendo com o outro. Isso tudo, gente, eu vou falar mais à frente, mas são coisas, são elementos, são formas de se relacionar que inspiram a solução de muitos problemas sociais que a gente tem aí, sabe? A questão da indiferença, por exemplo. É claro que muitas coisas dependem muito mais do que a boa vontade de indivíduos, né? É uma coisa estrutural, depende de política pública e muito mais. Mas a gente naturalizou mesmo, por exemplo, a questão da população em situação de rua, né? Estava conversando com uma amiga e pessoa em situação de rua se tornou mobiliário urbano, sabe? Como se fosse um poste. E é diferente aquilo ali. Às vezes incomoda quando vai ter algum evento, alguma coisa, chega o pessoal jogando jato de água e tal, mas virou parte do nosso cenário, né? E a gente se conformou com isso. Isso é um exemplo. Mas, então assim, um membro é afetado pelo que se passa no outro membro. Quando um sofre, a gente vai falar isso também mais na frente, eu estou sempre jogando assim, esperança em vocês, né? Mais na frente a gente vai falar, tá? Pra vocês ficarem presos. Mas assim, sofrer com quem sofre, né? E se alegrar também com quem se alegra. É algo pra gente observar e tentar se esforçar aqui na nossa relação uns com os outros aqui na comunidade também. Também tem outra característica, né? Que está junto com a diversidade. Tem membros que demandam uma atenção maior que outros. Tem membros que demandam uma atenção maior que outros em alguns momentos específicos, né? Em algum momento está passando uma dificuldade, né, delicada, sei lá, questão financeira, questão emocional, em alguns momentos. E tem membros que têm problemas ali, têm dificuldades, têm fraquezas meio que crônicas mesmo, entendeu? Que a vida inteira vão ser pessoas mais fracas na comunidade, vão ser pessoas que precisam de mais atenção. Então, assim, tem essa diferença na demanda também de atenção, entendeu? Mas o texto aqui fala para a gente não olhar isso olhar para esses membros, né, como pessoas descartáveis, como pessoas de forma indiferente. Porque, pelo contrário, como diz o verso 22, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários. Eu fiquei pensando, né, assim, disso. Da onde vem essa necessidade dos membros do corpo mais fracos? Né? Da necessidade da comunidade por esses membros. A comunidade necessita desses membros.
E tem uma coisa muito interessante que, assim, quando a gente não tem uma dificuldade ali, quando a gente não tem algo que nos provoca, né, que nos faz movimentar, quando a gente não tem algo ali que foge um pouco ali do nosso conforto, a gente fica estático, a gente não vê necessidade de mudança, a gente não vê necessidade de ser uma igreja viva, de ser uma comunidade viva, sabe? E essas dificuldades, esses desafios, esses membros, eu falo membros porque são pessoas mesmo, né? Eu não estou falando de uma ou outra pessoa aqui não, gente. Em algum momento pode ser eu, outro momento Tachinho, Fernando, enfim. Pode ser esse membro mais fraco. Essas pessoas fazem, sabe? Tira a gente do nosso comodismo. Tira a gente da nossa zona de conforto, entendeu? E muitas vezes essas pessoas, né, infelizmente, são descartadas mesmo do contexto de igreja, né? Você viu, né, uns tempos para trás aí, principalmente em 2018, né, gente, vamos lá, tem como ignorar isso. Tanto de gente que tinha conflitos ali sinceros, honestos, e que foram meio descartados mesmo, sabe, do contexto de igreja. Eu tenho alguns amigos assim, e não é legal, é bem triste assim, você vê o que eles perderam de viver em igreja, porque a igreja não soube acolher, não soube lidar, não quis, entendeu, ser confrontada, sair da sua zona de conforto. Então é muito triste, sabe? E esses membros são necessários, a igreja é um espaço para esses membros também, porque você é fraco, entendeu? E você está aqui, alecrim dourado. Então, assim, você incomoda muita gente também, né? Você é um desafio para muita gente também. Por mais, enfim, talvez você não perceba, as pessoas disfarcem, mas você é um desafio para muita gente também. Você faz muita gente ter que sair da zona de conforto, ter que amadurecer, né? Você é diferente de muita gente, muitos pontos aqui. Então, assim, e você está aqui, entendeu? Então, essas pessoas que às vezes têm uma diferença só mais esteticamente, né, visível, eu acho que é sei lá, redundante isso que eu falo. Mas essas pessoas que têm só uma diferença mais visível, não quer dizer que elas não... Né, que você também não é um desafio para outras pessoas. Então a igreja é lugar dessas pessoas, sabe? Comunidade cristã é lugar para essas pessoas. E esses mais fracos, né, às vezes eles se mostram muito mais fortes do que muitos aqui. Eu acho que só a persistência ali deles de continuar, muitas vezes em um contexto que não é tão acolhedor, enfim, já mostra uma força, entendeu? De continuar seguindo a vida mesmo com as fraquezas, entendeu? Já mostra uma força ali. E o texto que fala, né? Aqueles que parecem menos dignos de honra do corpo. Não, cadê? Os membros do corpo que parecem mais fracos, como eu li anteriormente, são os mais necessários. Enfim, esses membros têm muita importância. Às vezes eles têm, em determinados contextos, mais importância mesmo que outros. Entendeu? Tem mais necessidade deles estarem ali que outros. Então, assim, eles são indispensáveis para a manutenção de uma comunidade saudável, de uma comunidade plural, de uma comunidade acolhedora, entendeu? Isso é algo a gente observar também. Outro ponto também, né, que entra nessa questão da interdependência, da mútua afetação, que é a questão de que o sofrimento do outro é o meu sofrimento, a alegria do outro é a minha alegria, né? Sei lá, se eu tiver com... Estava esses dias com uma dor de garganta. É uma coisa boba, na garganta, tipo assim, é uma coisa boba, entendeu?
Mas eu fiquei paralisado, assim, meu corpo inteiro ficou doendo, não consegui pensar, eu tinha trabalho para fazer, não consegui fazer. Foi muito ruim. Isso por causa de uma dorzinha de garganta. E uma coisa localizada que afetou meu corpo inteiro. O meu corpo inteiro sofreu com isso. E se a gente negligencia, né, o sofrimento do outro, uma hora ou outra isso vai voltar para a gente, porque a gente está conectado, ainda mais no contexto de igreja. Na sociedade também, né? Questão, por exemplo, de desigualdade social, de pobreza, isso gera violência, entendeu? Não tem como você ficar lá combatendo a criminalidade, prendendo gente e tal, se você não gera condições de mínimas, né? De dignidade humana, de alimentação, de alimentação, de escolaridade, enfim, de assistência social mesmo. Então isso gera criminalidade, não adianta, sabe? Isso é uma hipocrisia mesmo. Então isso volta para a gente está interconectado. E assim também aqui no contexto da igreja, como outra comunidade, né? O sofrimento do outro afeta a gente. Teve um dia que eu tava muito borocochó assim, aí eu sentei ali e tal, tô participando do culto. Aí o Tachinho chegou pra mim e falou: que isso, irmão, que ressaca é essa? Eu falei: não, mano, quem dera fosse ressaca, cara. Mas assim, sabe, isso de certa forma, isso é muito legal. A pessoa que tá meio triste, ela se sente acolhida, se sente pertencente, né? Isso melhora, né? E também, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, quando eu estou triste, eu amo resolver o problema dos outros, de dar atenção para os outros, de ajudar os outros, entendeu? Isso me anima também. Então, assim, em contextos, né, da vida, no momento que a gente está hoje em dia, de contextos muito autocentrados, né, muito egocêntricos mesmo, muito individualistas, isso pode ser a saída para dilemas internos nossos, para conflitos que a gente tem, entendeu? Para ansiedades que a gente tem. Você tirar um pouco o foco de você e colocar no outro, entendeu? E confiar, cara, que Deus também vai prover um conforto para você, Ele vai prover gente para cuidar de você também, assim como você está se dispondo para cuidar do outro. Então, confiar também na provisão de Deus, entendeu? Que Ele não vai te abandonar e que Ele vai Ele vai cuidar de você por meio do corpo dele também, entendeu? Por meio da materialização dele. Cristo está presente hoje, Ele está fisicamente, você pode encostar em Cristo, entendeu? Quando você está convivendo com seu irmão, quando você dá um abraço ao seu irmão, enfim, compartilha coisas. Cristo está ali, faz parte do corpo de Cristo. Né? Se alguém, sei lá, passa a mão no meu cabelo, está passando a mão em mim, entendeu? Não é no meu cabelo não tem vida própria, assim como você também tem vida própria. Então Cristo está aqui também. E Ele vai prover esses cuidados. Então isso pode ser uma solução para dilemas, para problemas que a gente tem internos, né, nesse contexto de individualidade. Sair um pouco de si e olhar para o outro, olhar para o sofrimento do outro, para a alegria do outro, fazer esse esforço de, às vezes, quando você está triste, mas o outro compartilha uma coisa boa, você tenta esquecer um pouquinho da sua tristeza e focar um pouco na alegria do outro e se alegrar também, porque a alegria do outro é a sua alegria também, sabe? E crer na provisão de Deus, como eu falei, né, que a gente vai ser cuidado dos nossos sofrimentos, que teremos com quem compartilhar nossas alegrias, enfim. E como que isso, né, pode refletir no mundo ao nosso redor? Né? Essa comunidade pode inspirar a comunidade lá fora, né? Eu volto para um texto clássico, que é Atos 2:42, né? Eu falei que hoje vai ser bem básico, bem mais essencial, sabe? Acho que, né, muita gente conhece, um texto bem compartilhado. Diz assim: eles mostravam-se assíduos no ensinamento dos apóstolos,
a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Apossava-se de todo o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, dividiam entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam pão pelas casas, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. O impacto dessa comunidade aqui, na sua vivência cotidiana da fé ali, embasado pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus comum entre todos, impactava as pessoas ao redor, de forma que se acrescentava mais gente, entendeu? Para que ele, mais do que um estilo de vida, para aquele, como eu falo, estou com a palavra ethos na cabeça, mas eu queria achar outra coisa, para aquele modo de vida, né, gente? Para aquela essência, entendeu? Para aquela entrega. Vinha mais gente que queria viver daquele jeito, que soa algo tipo lifestyle, né? De, sei lá, influência no Instagram e tal, mas é uma coisa muito profunda, entendeu? Então, as pessoas viam aquele estilo de vida e queriam se aproximar e viver aquilo também. Então, assim, eu acho que uma oração para hoje, assim, tentando acalmar também as nossas ansiedades, né, de querer mudar o mundo de forma mágica, imediata, é pedir a Deus que comece isso em nós, em nós enquanto indivíduos, mas assim, especificamente hoje que a gente está falando sobre isso, né, em nós enquanto comunidade também, né, de tudo isso aqui que eu falei, de todos esses valores, sabe, de reconhecer que é o mesmo Senhor que cuida de todos, né, e se sentir à vontade, se sentir íntimo por meio disso, se sentir livre também por meio disso, reconhecer a nossa interdependência, não ficar alheio ao sofrimento do outro, se compadecer do sofrimento, né, e da alegria do outro também. Não sei se vocês, né, tipo assim, reconhecem que se a sociedade, se pouco disso aqui estivesse presente na nossa comunidade e também na sociedade, né, ao nosso redor, na nossa cidade, muitos problemas sociais, sim, não existiriam, entendeu? Se as pessoas soubessem viver, né, essa vivência de comunidade com esses valores do Evangelho, que Cristo nos chama para viver. Mas assim, para que a gente tenha esperança de que, né, o mundo de que isso seja disseminado aí pelo mundo, a gente tem que começar na gente mesmo, entre a gente. E é isso, eu acho que a minha oração de hoje é pedir que Deus comece em nós, comece a gerar corações sensíveis, corações que compadecem, né? Corações que se entregam ao senhorio do mesmo Deus. Não adianta também, né? Como é que eu falo? Cada um está numa vibe diferente, cada um está se entregando a um senhorio diferente. A gente tem que caminhar junto, né? Debaixo do mesmo senhorio. Então, minha oração é essa, assim, que Cristo comece essa transformação em nós. O Espírito de Deus atua em nós. E nos aperfeiçoe como uma comunidade que testemunha o Evangelho. E assim, os desdobramentos práticos, né? A gente pode refletir melhor.
Mas, por exemplo, esse exemplo que eu dei do caixinha é um exemplo simples aqui, de ficar atento, né, ao outro, de querer também conhecer mais do outro, querer ter um espaço de intimidade maior também, de marcar de sair, entendeu? De tentar, sei lá, fazer como a Vicky fez aqui também, né? Essa questão da honra também, reconhecer aspectos legais do outro, e falar isso publicamente também. Tem várias coisas que a gente pode fazer em cima disso, gente, mas eu acho que o essencial é se entregar a esse senhorio, entendeu? Ao mesmo senhorio, que é o que o texto enfatiza. Eu vou ler novamente. E assim eu vou terminar. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Pulando lá para o verso 11. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um seus dons, conforme lhe apraz. Verso 13. Pois somos todos batizados num só Espírito, para ser um só corpo, judeu e grego, escravos e livres, todos bebendo de um só Espírito. Verso 27, né? Ora, vós sois o corpo de Cristo, e sois os seus membros, cada um por sua parte. E é isso.